Extra. Produtos que valorizam a natureza. Se tem alguém que é uma figurinha carimbada quando se fala de natureza, é Valério Roma. Faz 30 anos que esse rapaz fotografa todo tipo de planta, estuda paisagismo, faz tudo em relação às plantas e ao paisagismo nacional. E ele é quem vai estar falando aqui com a gente hoje. Eu sou o Roberto Araújo, este é o Raul Cânavas, e nós vamos ter o prazer de conduzir a entrevista com o Valério. O Valério diz que é meio sem graça, mas ele não é não, ele é bem legal. Vocês vão ver só como ele gosta de plantas. Então, você vai começar contando pra gente, Valério, o pacto que você tem com as nuvens. Porque quando você vai fotografar, se o sol estiver muito forte, não dá certo a foto. Não dá certo. Se tiver chovendo, é mais ou menos. Mas aí você faz um certo entendimento com as nuvens para a foto ficar legal. Como é que você conversa com as nuvens? Como é que é esse negócio? Vamos começar o assunto de cima. Tem que ficar soprando para nuvem. E dá certo? É um exercício de muita paciência. Realmente não dá para fazer uma foto em qualquer momento, em qualquer horário. Um dia bonito, céu azul, céu de Sorocaba, como a gente chama, fica bonita a imagem, uma paisagem aberta, ampla, tudo bem. Se eu vou fazer um detalhe de uma planta, um detalhe de um canteiro, estragou a minha foto. Isso não funciona. Quantas plantas você já fotografou, mais ou menos? Na minha enciclopédia eu estou chegando perto das 4.000 plantas. Então, Tem outras tantas que não foram identificadas ainda. Então, está nos teus livros, André. Está nos livros publicados. A especialidade do Valério, ele é, acho que, até onde eu sei, o único enciclopedista brasileiro de planta e de botânica. Tem aqui, ó, um monte de livro que ele já fez, tem a nova enciclopédia que ele está fazendo, tem as edições da natureza. Então, ele é uma pessoa que está com plantas o tempo inteiro. Então, você fotografou mais ou menos 4.000 plantas. Que estou entrando na enciclopédia, devo ter outras 500 que eu não consegui identificar ainda. Devo ter umas 4.500 plantas fotografadas, com detalhes. Como é que você faz uma produção de uma planta? Quer dizer, vamos fazer um Conheça Melhor na revista Natureza, que é onde você consegue boa parte dessas plantas. Como é o procedimento? Você chega, fotografa e a planta está fotografada, acabou? Às vezes sim. Há algumas plantas, por exemplo, com as cicas. As cicas eu levei quase 2 anos para conseguir colher o material dela. Uma cicla leva uma vida para crescer e outra vida para desenvolver a inflorescência masculina e inflorescência feminina. Eu não consigo fotografar isso de um dia para vamos falar de cicas. Se eu não tenho esse material, eu não consigo. Eu levei quase 2 anos para conseguir. Ou seja, você vai juntando material para publicar com a grande maioria das vezes é assim. Eu vou juntando, consigo uma flor numa época, na outra época consigo fazer o fruto, consigo ela no paisagismo, aí a gente publica na revista Natureza. Você está tendo uma oportunidade, eu acho rara, né? Porque normalmente os grandes fotógrafos nunca aparecem frente às câmeras, sempre aparecem por trás das câmeras. Então, convencer o Valério de aparecer na frente da câmera não foi fácil. Vencer a timidez, né, Valério? Eu tenho medo de gente. É uma arte solitária, né? Sim, é verdade. Quando a gente fala de arte, pintura, música, o artista normalmente é solitário. Eu acho que é só no cinema que é um trabalho em conjunto, que é uma multidão de técnicos. Mas a fotografia seria um trabalho solitário. É solitário, sim, eu preciso me concentrar. Não é. Hoje, obviamente, depois de 30 anos fazendo isso, eu tenho uma certa agilidade para saber o ângulo certo do que eu vou fazer. Mas eu preciso me concentrar, eu preciso saber aonde vou exatamente, o que eu vou focar, o que eu vou registrar. O que o leitor gostaria de ver, eu sei o que o leitor quer ver.
Então eu sei o que eu vou fotografar em função do leitor também. E você faz todas as capas da revista? Olha, nesses últimos 30 anos, eu diria que umas 10 não foram minhas. Esclarecer, a revista Natureza, né? Revista Natureza. A revista Natureza, a arte do foto de capa sempre foi do Valério, né? Valério que tem a responsabilidade. E como é que você começa a conhecer uma planta? Como é que uma pessoa cria intimidade? Porque para fazer esse trabalho, para você fazer as fotos, você precisa conhecer a planta. Começa com a dificuldade do nome. Porque você fala, a planta tá, sim, mas o nome muda, tem o negócio de atualização, nome científico, nome popular, região, características diferentes. Como é que você conhece uma planta? Como é que você tem segurança? Aliás, vamos esclarecer para quem nos está assistindo de que isso é taxonomia. Taxonomia. E o Valério, longe de pensar algum dia em ser um taxonomista, ele se tornou botânico, um taxonomista. Ou seja, o que você conhece de plantas hoje... São autodidatas, sim, em função do que eu vim fazendo ao longo desses 30 anos na natureza. É um raro caso, né? É um raro caso aqui no Brasil. Eu, por exemplo, nunca tive pretensão de ser um fotógrafo ou ser principalmente com planta, ou lidar com botânica. Isso aconteceu, foram circunstâncias da vida. Né? A primeira ocasião que a revista, que era Sítios e Jardins, né? Antes da revista Natureza, ela me caiu no colo. E eu tinha que inventar. No que nós vamos falar hoje, né? Vamos falar, nós estamos no verão, vamos falar de azaleias. Mas espera aí, a azaleia floresce no outono, no inverno. E naquela época também não existiam fotógrafos especialistas em botânica, em jardinagem, paisagismo. É verdade. E saí umas 2 ou 3 vezes com o Aidano, o dono da editora, para fazer umas fotos com ele, para ir aprendendo um pouquinho os traquejos, né, de uma edição. Era muito novo para fazer uma revista. Eu gostei da brincadeira e falei, vou comprar uma maquininha e vou começar a fotografar algumas coisas para preencher lacunas na revista, né? Matérias simples. Nós éramos obrigados a encomendar matérias, né? Sazonais, inclusive. Vai florescer tal planta, a gente mandava alguém lá fotografar e guardávamos as imagens para próxima estação. Constituir um acervo. Exato. A ser utilizado depois. Tudo bem, aí comecei a fotografar que nem um maluco. Tudo que eu via era motivo para fotografar. E o que eu faço com essas fotos? Que diabo é isso que eu estou fotografando? Eu não sei o que é aquilo. Eu tive a sorte de conhecer, para mim, uma das pessoas mais fantásticas, que era o Samuel Jorge de Mello. Sim. Que era da Exótica. Sim. E esse cara, que era uma figura tão importante quanto foi Burle Marx. Sim. Né? Eles eram muito amigos. E eu precisava tirar dúvidas de botânica. Né? Falei, o que eu fotografei, como funciona isso, o que eu vou colocar nas matérias, como eu vou descrever isso. E ele foi quem começou a me incentivou nisso, de como identificar uma planta. O que eu tinha. Naquela época não tinha uma internet, eu tinha que fazer pesquisa na USP, nos raros livros que tínhamos. Daí veio a ideia de fazer a minha enciclopédia anos depois. Aliás, Samuel era acho que naqueles anos 80, 90, talvez a gente contasse com os dedos de uma mão a pessoas que entendiam de plantas ornamentais. Porque botânicos, obviamente, tinha muitos, mas botânicos mais ligados a comestíveis, a agricultura. Enfim, a planta de jardim era pouco explorada, né? E Samuel foi uma verdadeira marca, né? Ele, Harry Blossfeld. E como é que você identifica uma planta? Assim, não, sem entrar nas profundezas todas, mas a pessoa, você recebe muita pergunta, que planta é essa? Como é que identifica uma planta? Por onde? Pela folha, pela flor, pelo fruto? Como é que você conhece? Tudo isso que você falou. Não tem outra forma. De novo, eu não sou um botânico. Um botânico, para identificar uma planta, ele tem que dissecar aquela planta, hoje tem que buscar os processos do DNA. Uma das razões que quase todas as plantas mudaram de nome, de família, de gênero, um pasticho. A família se expandiram. Né?
algumas se retraíram. Eu diria até que diminuiu um pouco. Né? Por exemplo, as clipiadáceas passou a integrar as apocináceas. Né? Então algumas também acabaram diminuindo. Então, isso que ele está falando, as apolináceas, a turma toda. Viu? Já errei. Mas o fato é o seguinte: o Valério é responsável pela correção botânica de tudo que sai na revista Natureza. Então ele tem um acompanhamento permanente com os nomes científicos das plantas. Quem dá esses nomes? Quem é de onde você busca essas informações e como você acerta e mantém sempre a atualização do nome científico? São poucas organizações confiáveis e entre elas também há conflitos, né? Não é uma coisa, ainda não é uma coisa matemática. Exata, tá? Entre essas 3, 4 instituições há conflitos. A principal que eu sigo, que é de Kew Gardens, né? Não vou falar que são por razões óbvias, mas porque eu tive maior contato, inclusive, com eles, né? Com o próprio instituto. Tem mais duas instituições americanas que conversam com o Kew. Mas isso não quer dizer que eles são os donos da verdade. Não são. Há conflitos entre eles também. Sim. E com orquídeas, por debate, exemplo. Pelo menos, né? Pelo menos são debates, né? Orquídeas é um negócio complexo, né? Por exemplo, os taxonomistas brasileiros não aceitam de jeito nenhum a taxonomia de Kew. Né? O de Green, né? Eles acham que a identificação tem que ser visual, né? E não simplesmente pelo processo de DNA, enfim. Eu não posso discutir contra esses sistemas de DNAs. E por que o nome da planta é tão importante, Valério? Qual a razão de você ter essa precisão de informação? Por que o paisagista, por que o jardinista, por que o botânico? O botânico é mais fácil compreender, mas por que o paisagista e o usuário normal precisa saber exatamente a planta que ele tem? São várias razões, né? Primeiro, você saber exatamente, o paisagista, saber o nome científico da planta corretamente, eles têm que saber exatamente de onde essa planta vem. Ele sabendo da onde a origem dessa planta, ele vai saber qual é o comportamento dela na natureza. Não é só sol, sombra, meia sombra, mas o solo, latitude, a umidade, altitude, latitude, são coisas fundamentais. Isso é muito importante. Aliás, Valério, essa ciência, essa fitogeografia, é muito pouco explorada pelos paisagistas. Eu sinto que o conhecimento geográfico das plantas é fundamental para você saber usá-las. De onde que vem essa planta? Às vezes lugares distantes a milhares de quilômetros tem exatamente um regime de clima muito parecido ou idêntico ao bioma onde você trabalhar. Né? Exatamente, você pode ou às vezes em lugares muito próximos tem um regime de chuvas e de calor e de frio totalmente diferente. Então esse conhecimento é fundamental. Sim, né? E o Brasil, por exemplo, não tem os sistemas de zonas, como tem no hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá e Europa. Por números. A Ásia também tem um pouco, os climas são classificados por zonas. Sim. Vai de 2, 3 a 11, que é o tropical. No Brasil não existem esses estudos. E o Brasil é um país continental. Então, uma pequena parte do Brasil está no hemisfério norte. É verdade. Né? É verdade. Então, e tem, ao mesmo tempo, todos os climas, né? Por exemplo, nós agora estamos em pleno inverno, né? Sim. Todos os climas e exatamente... Olha como nós estamos. Pois é. Em pleno inverno, né? Nós não temos o temperado, né? Esse nós não temos no Brasil. São Joaquim tem isso. Não é temperado também, né? É um subtropical. Mas neva, né? Neva. Sim. De vez em quando, né? Não, neva. Nessa época está nevado. Mas ao mesmo simultaneamente a neve de São Joaquim, na Amazônia está fazendo 40 graus. 40 graus. Em Cuiabá, por exemplo. Chovendo todo dia. Em Teresina. São lugares extremamente quentes. Então, quando a gente fala de flora brasileira, a que flora nos estamos referindo? Exatamente. Por isso que essa codificação por números que o hemisfério norte dá
Talvez não seja válida só para a Rússia, que é um país gigantesco. Gigantesco. Mas de resto, são países bem menores que o nosso, né? E com climas muito parecidos. O próprio Estados Unidos, que digamos é um país de bom tamanho, entre o norte e o sul dos Estados Unidos, não há uma diferenciação tão gigantesca como entre o nosso norte e o nosso sul. Não precisa ir tão longe. Na Itália, o extremo norte da Itália é temperado. Chega a 10, 12 graus negativos no inverno. E no extremo sul da Itália é subtropical árido. Né? É um clima parecido com o nosso de São Paulo, quase que o ano todo. A Lombardia E a Itália é pequenininha. A Lombardia com a Sicília. Né? E como é que você acha assim que a pessoa vai escolher uma planta, tá? Que critérios ela precisa ter para ser bem sucedido nisso? Ou seja, tomando o clima, a latitude, o solo, essa coisa toda. Como é que a pessoa acerta na compra de uma planta e no cultivo do jardim dela, da casa dela? Você está falando do jardinista ou do paisagista? Estou falando Do aficionado. do aficionado, né? exatamente. O jardinista. O jardinista, ele compra por impulso, pela paixão. Então, Ele e erra vai- muitas vezes. Ah, sim. Eu errei várias vezes em casa também. Não sou diferente de ninguém. Quantas plantas eu já não perdi? Mas ele é um aficionado por plantas. Ele vai a erros e acertos. Mas ele precisa aprender um pouco. Né? Antes de comprar, você não vai estar sempre com um livro na mão para poder vai comprar por impulso. Gostei, adorei isso aqui. Mas chegando em casa, precisa pesquisar um pouco sobre a planta que ele comprou. Então, Valério, foi uma historinha rápida aqui de impulso. Eu lembro que a gente estava na Holanda e você teve impulso de comprar uns bulbos muito lindos, certo? Que você botou na mala e que acabou virando o quarto de hotel do Valério. Ficou lindo, cheio. Foi isso que aconteceu, Foi Valério? isso que aconteceu e foi exatamente o que aconteceu depois, né? Perdi tudo. Infelizmente não acertei. Mas porque, qual foi o seu erro aí, só pra gente terminar esse bloco? Erro de armazenamento, eu podia ter deixado eles guardados fora de uma embalagem no hotel até o último instante do fim da viagem, não guardado, né? Essa foi uma das razões que eles apodreceram. Outro problema, a época que eu comprei esses bulbos, eles estavam começando a despontar. Ela era primavera, que estávamos entrando no outono. Então, na hora de trazer para cá, a planta entrou em parafuso, não sabia o que... Então foi uma compra por paixão. Paixão, impulso. Paixão e e impulso. E eu acreditei que ia dar certo. E a próxima vez que tiver oportunidade, eu farei de novo. Vai dar certo. Então tá Então, bom. quando os bulbos atravessam a linha do Equador, acontece esse drama, né? A experiência que eu tive foi... Não posso afirmar, mas eu Então, mas é senti isso. interessante isso, né? Então, mas nós falamos até agora... Exatamente inversa a temperatura. Sim, o totalmente. tempo inteiro. Mas nós falamos até agora de planta, eu queria falar um pouco de paisagismo com você. Ou seja, você tem essas plantas todas e vai ter que uni-las em um jardim. Mas você vai responder daqui a pouquinho. Vamos fazer uma pausa. Né? Trap, produtos que valorizam a natureza. Nós estamos aqui, Raul Cânavas e eu, entrevistando Valério Roman, que é enciclopedista, consultor da Revista Natureza, especialista em jardim, especialista em planta, especialista em tudo quanto é coisa quando você fala em jardins e plantas. A gente falou um pouco das plantas agora há pouco, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Valério, para a gente sobre paisagismo. Que todas as plantas que você fotografa, elas estão no paisagismo. Senão, você acha que todas, né? Eu não lembro de nenhuma tua que não... Nem sempre é possível. Alguma coisa ou outra eu sou obrigado a registrar, porque aquela oportunidade é única de registrar uma determinada planta, né? Mas, enfim, é importante isso. E você conhece jardins desse Brasil de norte a sul, você já viu tudo quanto é tipo de jardim, com todos os tipos de acertos e todos os tipos de erros, certo? Quais são os erros mais frequentes que você observa no paisagismo? Para depois a gente falar dos acertos. O que as pessoas mais erram na hora de fazer o jardim? Harmonia. Então, mas essa harmonia está vinculada a uma coisa. Cactos com grama.
Cactos com grama é um bom exemplo. Isso já aconteceu. Então, por que está errado botar agaves com grama? Conta para nós, qual que é o erro? Agaves são plantas xerófitas, de clima seco, e grama requer umidade, rega quase que diariamente. Como é que as duas coisas... Ou seja, ou você mata uma de sede ou você mata a afogada. Exatamente. Né? São totalmente incompatíveis. Por isso, né, Valério, é bom afirmar de que o paisagismo não é uma arte. Não é uma atividade apenas para quem tem bom gosto. Há uma técnica que corre junto, né? E um conhecimento técnico, um conhecimento científico, especialmente da fitogeografia. Né? Então, agave e grama é fitogeografia. Mas tem assim, os paisagistas, muitos paisagistas vão pela forma da planta. Sim. Mas, por exemplo, o que me incomoda profundamente, apesar de ser uma coisa mais natural hoje, uma coisa contemporânea, mas me incomoda, coníferas com palmeiras juntos. Não consigo aceitar. Eu acho isso um erro de paisagismo. Mas não é considerado contemporânea, aquela liberdade toda? Então, eu acho que a liberdade tem que ter a um certo limite. Coníferas e palmeiras não me agradam. Por que está errado? Explica pra gente. Primeiro, coníferas são de clima temperado. A grande maioria. Algumas poucas de clima subtropical, como os pinos. E as palmeiras ao contrário. E a maioria das palmeiras... Só houve um caso onde as palmeiras e as coníferas ficaram juntas, historicamente, e foi na reconstrução dos jardins moriscos de Madrid para baixo. Então, por exemplo, quando a gente vê esses jardins andaluzes, é muito comum ver a presença de ciprestes com palmeiras. Sim, mas não é uma palmeira qualquer. São palmeiras de clima frio, são fênix canarienses, que é de clima frio. Mas esse é um trabalho que foi feito por um paisagista francês que se chamava Forestier. Eu acho que Forestier trucidou os jardins moriscos. Foi uma época, uma campanha para destituir essa cara árabe que tinham os jardins espanhóis. Ou seja, acabar com toda aquela cultura mora de 8 séculos de ocupação. E aí que se deu essa coisa de juntar palmeiras com ciprés. Mas isso é uma das tantas exceções que nós vemos no paisagismo. Não deixa de ser um exercício cacofônico, né? Combinar esses dois elementos que não tem nada a ver. Né? Mas aqui o caso é outro, né, Valério? Outra coisa que me incomoda também é a topiaria num jardim tradicionalmente tropical. Isso eu não gosto, não me atrai. Buchinhos topiados junto com helicônias. Eu acho muito contraditório. Mas nem no jardim temperado. Eu acho que isso é uma coisa atemporal. A topiaria? A topiaria não... deve ser erradicada, a não ser nos jardins históricos, nos palácios, que continua. Mas existe um glamour, né? Você vai em Versalhes, você olha aqueles jardins topiados. Existe um certo glamour naquilo. São os jardins históricos. Históricos. Jardins históricos. Mas numa casa de um francês, você não vê topiária hoje. Não. Então, mas isso que você vai no jardim, Valério, eu queria que você contasse pra gente o seguinte. Qual a diferença entre você ter um jardim com paisagismo e ter uma coleção de plantas? Não é a mesma coisa. Não. Qual que é a diferença? Eu gosto dessa planta, eu vou botar lá. Eu gosto dessa planta, eu vou pôr lá. Aí a pessoa fez um paisagismo com aquilo ou o jardinista faz um jardim que ele se acha bem na sua casa. Ele não tem que respeitar regras, algumas coisas básicas, volumetria, as maiores atrás, as menores na frente, né? Respeitar os espaços pensando nas plantas quando estão adultas, os espaços que elas vão tomar. Isso é importante. Mas não acho que um jardinista tenha que ter uma regra de um paisagista. O paisagista estudou para fazer uma coisa super harmoniosa, bem trabalhada, onde não tenha tanta mão de obra para poder manter o jardim. O jardinista não está preocupado com isso. Ele quer as suas plantas perfeitas, lindas. Não tem problema nenhum o cara fazer a coleção de plantas, misturar tudo lá, que tá tudo certo. Eu adoro fotografar jardins de jardinistas, porque eles são mais despojados, eles são muito mais ricos em espécies, são muito mais floridos. Aqui no Brasil não temos jardins floridos. E às vezes são até mais harmônicos. As flores dão harmonia.
né? Não importa, um jardim, um cottage garden, que é a minha paixão, que é o que eu tento fazer, reproduzir na minha casa. Não necessariamente as plantas têm volumetrias de várias formas, entre um espaço e outro, entre uma planta e outra, todas floridas. Se olha aquilo, parece caótico, mas é fantástico. Que é um jardim, bem o jardim da costa francesa, né? No sul da França, os jardins são assim. Eu acho que Virou um estilo. Mas é o cottage garden, Na Inglaterra? da Inglaterra, né? Na verdade, ele nasceu na Inglaterra, né? O cottage. E por que o paisagista não pode fazer a mesma coisa? Por que o paisagista tem outros compromissos? Por que ele não põe lá aquele monte de planta que ele acha bonito? É um pouco complicado Porque é responder mais isso assim. difícil. Porque é mais Porque é difícil. muito mais difícil. Esse jardim inglês é muito mais difícil de fazer. E outra coisa, esse jardim inglês está ligado à primavera. Sim. Essa fotografia que a gente vê nesses É, livros primavera, ingleses verão. são todos tirados na primavera e no verão. Porque no inverno não tem nada, não tem flor, não tem nada. Nada, é neve. Né? E Então é difícil copiar isso para a nossa realidade. Eu acho que há tentativas, né, com os capins especialmente. mas os jardins tailandeses, os jardins de balineses, Aí você tocou eles copiaram o jardim inglês. Quando os ingleses foram colonizar essa região, eles copiaram os cottages, copiaram os jardins ingleses com plantas tropicais. E são magníficos. Bali é fantástico. Hã? Bali, em termos de E paisagismo... não tem flores, são todos feitos com folhagens. Mas Simplesmente extremamente magnífico. colorido, né? Magnífico. Extremamente colorido. Bali é uma coisa de louco. E como é que um paisagista aprende a conhecer plantas? O cara precisa conhecer, ele precisa saber a parte botânica, ele precisa saber a arte e a distribuição de espaço, a volumetria, essa coisa toda. Como é que ele desenvolve, além de pegar seus livros, evidentemente, que está a base de tudo? Um paisagista, para poder dizer que é paisagista, ele tem que ter um mínimo de conhecimento de botânica, não precisa ser exatamente botânica, mas os tratos com o solo. Ele tem que saber o que ele vai propor para o cliente. Né? Normalmente são plantas caras que ele está colocando no jardim, são plantas já de porte adulto. Enfim, ele tem que ter um mínimo de conhecimento. Bom, eu né? acho que uma coisa importante é sempre destacar de que talvez seja a única arte aplicada que utiliza um material natural, um material que tem uma vida própria. Então, independente, eu acho que da pretensão do jardinista, do paisagista, do amante das plantas, de que isso tem que ficar assim, ele nunca vai ficar como foi pensado. Não. Nunca. Eu diria assim que, mesmo que você faça um projeto com tolerância zero, isso se dá perfeitamente quando você vai projetar um carro, um liquidificador, uma casa, né? Mas nunca um jardim. O jardim você programa e sabe de que essa árvore vai crescer, enfim, entre 12 e 18 metros. Mas de repente ele cresce 20. Ou fica atarracado e cresce 10, a metade do que foi pretendido. Então essa paisagem fica totalmente diferente daquilo que foi organizado pelo paisagista. Então a paisagem, através dos anos, ela vai se modificando e vai tomando uma cara própria. Onde os atores dessa paisagem são as próprias plantas. Elas que mandam o que vai acontecer. E não é aquele que criou, que pretendeu fazer alguma coisa. Então uma arte realmente muito mais complexa que a sua, porque você não domina essa matéria-prima. Eu tive a oportunidade de fotografar talvez um dos mais importantes jardins particulares hoje de Bulem, que foi de Bulemax, na Serra em Petrópolis, no Rio. Da Monteiro. Eu não lembro o nome dos proprietários, mas é uma coisa simplesmente magnífica. E a história desse jardim começou com ele sentado no Bulemax, sentado numa pedra e olhando uma montanha de rocha, uma montanha mesmo, no horizonte. E ele desenhou o jardim, olhando o contorno daquela montanha e refletindo toda aquela paisagem no primeiro plano. Simplesmente magnífico. Ele fez um primeiro plano de paisagem que já existia. A paisagem que já existia. Ele ficou sentado naquela pedra, imaginando o jardim que ele ia montar. E pensando nele adulto, claro, né?
Porque isso Mas que você disse. cabe destacar, Valério, que o Roberto, ele não fazia um trabalho solitário. Por trás da criação dele, da fantasia dele, tinha uma equipe multidisciplinar Claro. super sério. Cada planta Claro. que ele utilizava em seu projeto era debatida assim exaustivamente por essa equipe, por botânicos de relevância, né? Como era o professor Luiz Emílio, por exemplo, que era uma espécie de sombra dele. É o botânico, é o homem que certificava e falava isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Quem é o paisagista que você mais admira, Valério? Puxa vida. Pode Eu? ser mundial. Ah, para mim é John Brooks. John Brooks? John Brooks, que é o estilo de jardim que é o próprio Cottage Garden, com um pouco de contemporaneidade nele também, mas ele para mim é o meu favorito no mundo. John Brooks. John Brooks. E absolutamente contemporâneo. Sim. Que idade ele tem? Uns 80 para 90. Já tem tudo isso? É. Ele ainda atua. E a planta que você mais gosta? Qual assim, aquela que você acha mais linda em Eu todo sou fã, mas fã dos rododendros. Infelizmente aqui no Brasil são... Explica o que é rododendro para as pessoas. São plantas da família das azaleias, são as ericáceas. E essas são as plantas que Com mais... floral espetacular. São fascinantes, me fascinam. Né? E a paixão? Agora a gente está quase acabando. Eu queria que você me falasse um pouco da paixão. Como você desenvolveu a paixão pelas plantas? Como é que isso te pegou assim? Não foi uma coisa de repente? Foi aos poucos? Como é que surgiu esse amor? Porque você dedica todo o teu tempo a isso. E eu sou testemunha que o Valério é daqueles que não tem sábado, domingo nem feriado, que além da revista, ele está escrevendo uma enciclopédia com 6 volumes, com 700 páginas cada um. E é palavra a palavra, foto a foto, que ele faz sozinho. Certo? Porque é uma coisa, é realmente uma obra autoral. Como é que é essa paixão, essa coisa que te move, Valério? São várias coisas que aconteceram, né? Desde a fotografia também me deu essa paixão, né? Quando eu era pequenininho, uma das minhas funções, meu pai sempre teve jardim e colecionava plantas também. E uma das minhas tarefas, eventualmente, era regar o jardim. Mas ficar só lá com a mangueira regando o jardim. Eu estou regando, daqui a pouco começo a perceber algumas coisas naquele vaso, naquelas plantas. Isso já veio desde então. Aí aproveitar que já estou com a mangueira aqui, já fui limpando, né, tirando folha seca, galho morto. Eu ia fazendo isso aos poucos, automaticamente. Quer dizer, é uma coisa que veio desde pequenininho, desde a infância. Então, quer dizer, você está falando que foi o conhecer que te deu esse amor, esse você chegar mais perto da planta. A planta que capturaram ele, não foi ele que capturou a planta. A planta que capturou o Valério. Isso, muito bem. É difícil de dizer como começou tudo isso, né? Uma outra curiosidade. Eu sou formado em eletrônica. Trabalhei com eletrônica até os 26 anos de idade. À época, eu tinha me especializado em higrometria, ou seja, eu fazia aparelhos para medir umidade de grãos, cereais, aparelhos para umidade de madeira, para poder estocar, ou essa madeira quando é cortada para ir para uma estufa, para poder fazer a secagem. E cheguei a fazer turbidímetros também, que é medidores para a Sabesp, eram instrumentos para medir a turbidez da água. Cheguei a nacionalizar, na época, 3 instrumentos científicos no Brasil, que não existiam esses equipamentos no Brasil. Né? E eu não saía do SEASA por causa disso tudo, porque lá existia um laboratório e onde eu podia fazer as pesquisas e poder trabalhar com isso. Chegava no SEASA, eu ficava vendo aquela feira de plantas de flores, eu ficava maluco. Gente, que coisa fantástica que é isso. Olha só, né? Desde a época que eu trabalhava com eletrônica, não sei porque que eu fiz isso na minha vida. Nada a ver. Não. E eu já me encantava com aquela feira de plantas do SEASA. Do SEASA. E fazer revista? Vou falar um pouquinho de revista. Fascinante. Fascinante porque é a oportunidade que eu tenho de conversar com o leitor. Né? Eu não estou fazendo uma revista para mim. Estou fazendo para o meu leitor. E a fotografia também me trouxe muito isso, né? Eu não estou fazendo uma fotografia só para mim.
Quando eu faço uma macrofotografia, eu estou mostrando uma coisa que esse leitor jamais vai ver a olho nu, ele vai passar despercebido por aquilo. Aí ele vai ver uma foto, uma flor que é desse tamanho, produzida numa página inteira da revista. Aquilo encanta uma pessoa. Faz com que ele sinta a vontade de falar, eu quero ter essa planta em casa. É isso que eu quero transmitir para ele. O Valério entra um pouco no íntimo do leitor? É o que ele pretende? Se eu entro nele, no íntimo? É. Eu acho que é difícil responder isso assim, né? Mas o que eu sinto quando faço uma foto de uma planta, ou quando eu pesquiso sobre ela, o que eu escrevo dela, todo o conjunto dele, se eu tenho uma emoção nisso tudo que eu fiz, eu acho que eu consigo transmitir isso numa página de revista. Então a gente tem sempre várias discussões, discussões saudáveis, debates, né? De como diagramar aquela página, a foto que eu acho que é mais legal que corresponde com aquele texto, se aquele texto precisa mexer um pouquinho, mudar um pouco, se tem emoção ou não tem emoção, porque a gente está mexendo com emoções, né? São coisas vivas. Eu acho que você, em poucas palavras, está explicando o porquê do sucesso de uma revista que está nas bancas e junto aos assinantes há tantas décadas, né? Eu não estou fazendo propaganda da revista Natureza, né? Inclusive, quem está assistindo agora esse vídeo, é bom esclarecer que eu não tenho nada a ver com a revista Natureza, sou apenas sou amigo de vocês. Mas muito tempo, não. Mas não, sinceramente, isso é uma publicação que emociona. Realmente emociona. É emocionante o trabalho intenso de uma equipe tão bem preparada, uma equipe multidisciplinar. Outra preocupação que eu tenho bastante com isso é exatamente isso. A revista Natureza é uma revista de referência para escolas, universidades. A gente tem uma responsabilidade enorme com isso. Então, vou te dizer o seguinte, não vai dar porque acabou o nosso tempo. Mas, Valério, para tímido você fala bem pra caramba. É porque ele, antes do programa, ele está assim todo intimidado e fala assim, mas eu nunca falo na frente da câmera, eu sempre estou atrás da câmera. A gente conversou um pouco ao respeito disso. Você deu bem, né? Você deu bem? Aprovaram? Acho que sim. Muito obrigado, Valério.